Olá pessoal, estamos de volta com matemática, teoria e prática e nosso assunto é média, moda e mediana. Medidas de tendência central em estatística, pessoal. Sou o professor Jorge de Souza e vamos ficar atento a esse assunto, pessoal, porque é bastante cobrado no Enem. Média, moda e mediana. Vamos à frente. Vamos iniciar aí, pessoal, com média aritmética. E qual o conceito? O conceito diz que média aritmética é a razão entre a soma de n valores e a quantidade deles. Vamos ver uma relação para a média aritmética, pessoal. Uma relação para a média aritmética é soma dos valores dividido pela quantidade deles. Quando eu falo dividido, pessoal, é porque razão representa uma divisão. Vamos a exemplo. Exemplo, considere as estaturas de 5 alunos em centímetros. E a pergunta é, qual é a média dessas estaturas, pessoal? Muito simples, pessoal, ok? Então, para calcular a média, vamos à resolução aí, pessoal. Bom, então é só somar, certo, pessoal, esses valores e dividir pela quantidade deles. Somando, o resultado vai dar 837 dividido por 5, que vai dar 167,4 centímetros. Muito simples, pessoal. Molezinha, ok? Vamos para o próximo conceito. Média ponderada. E o que vem a ser média ponderada por definição? É a soma dos produtos de n valores pelos pesos associados a eles, certo? Dividido pela soma dos pesos. Vamos uma relação para média ponderada, pessoal. E aí nós temos uma relação para média ponderada. Soma dos produtos dos valores pelos pesos, dividido pela soma dos pesos. Vamos a um exemplo, pessoal. Um professor de matemática aplicou 3 provas com pesos 2, 2 e 4, respectivamente. Qual é a média de um aluno que tirou notas 8, 5 e 6,5 nessa ordem? Lembrando que para ser aprovado o aluno tem que tirar a média 6, pessoal. Então vamos aos cálculos na resolução. Então na resolução nós vamos ter o seguinte, está aí, pessoal. É só a gente multiplicar as notas pelos pesos e dividir pela soma dos pesos. Então, fazendo os produtos, nós vamos ter 8 vezes 2, que vai dar 16, 5 vezes 2, que vai dar 10, e 6,5 vezes 4 vai dar 26. Isso dividido por 8, né, que é a soma de 2 mais 2 mais 4, certo? Que é dividido por 8, certo? Vai dar 6,5. Ao somar tudo e dividir por 8, pessoal, a média aí vai ser 6,5. E a pergunta é, esse aluno foi aprovado? Sim, pessoal, esse aluno foi aprovado, porque a média é 6 e ele tirou 6,5, ok? Vamos para o próximo conceito, pessoal. É o conceito de moda. E o que vem a ser moda? Moda é o valor, certo, de maior frequência num conjunto de dados, ok? Vamos a exemplo. Considere as idades seguintes. Aí estão as idades e que o problema quer é o seguinte. Nesse caso, qual é a idade modal, pessoal? O que o problema quer aí nessa questão é a idade modal. Bom, então vamos para a resolução. Ok, pessoal? E aí estão as idades. Bom, o que a gente tem que observar nesse conjunto de dados aí, certo? É somente a idade que aparece com maior frequência. Ou seja, que aparece mais vezes, pessoal. E qual é essa idade? Muito bem, pessoal, vocês falaram 23, e se vocês pensaram assim, estão certíssimo, pessoal. A idade que aparece com maior frequência é 23. Logo, pessoal, aí não tem cálculo, é só indicar. A moda, no caso, é 23 anos, ok? Vamos para o próximo conceito, o conceito de mediana. E no caso da mediana, nós temos 2 casos a considerar. Primeiro caso, pessoal, certo? A quantidade de dados é ímpar. Nesse caso, a mediana é o valor central. Vamos a exemplo. Exemplo, nota de 7 alunos. Certo? Observe que eu falei 7 alunos. Como aí a quantidade de dados é ímpar, pessoal, a mediana é o valor central. E o valor central é 7,5. Aí também não tem cálculo. É só indicar, certo, a mediana, que é 7,5.
Então, a mediana dessas notas, 7,5. Segundo caso, pessoal, a quantidade de dados é par. Aí a mediana será o valor central, certo, pessoal? A média aritmética dos dois valores centrais, ok? Muito bem, então vamos lá, só para o exemplo, pessoal. Tá aí, exemplo. Nós temos a massa corporal de 6 atletas, pessoal. Bom, como aí a gente tem a massa corporal de 6 atletas, pessoal, aí a gente tem que ter um certo cuidado agora. Observe o que a gente tem que fazer primeiro. A primeira coisa que a gente tem que fazer aí, pessoal, é colocar os dados em ordem crescente, pessoal, ok? Ou seja, a gente tem que colocar essas massas em ordem crescente e depois é que a gente vai calcular a mediana. Então, pessoal, quando se trata da mediana, certo? Os dados têm que estar escritos, certo? Sempre em ordem crescente. Na questão anterior, no exemplo anterior, certo? Que foi sobre as notas, elas já estavam em ordem crescente. Eu não sei se vocês perceberam, mas lá já estavam em ordem crescente. Bom, pessoal, então colocando em ordem crescente, aí estão as massas. E agora é só pegar os dois valores centrais e dividir por 2, que é a média aritmética, ok? Bom, tá aí os dois valores centrais, 66 e 74. Somando esses dois valores e dividindo por 2, vamos ter como resultado 70 quilograma, pessoal. Então aí é a mediana, pessoal, dessas massas, ok? Bom, e vamos à primeira questão, pessoal. Primeira questão caiu no Enem e diz assim: o gráfico mostra estimativas da produção brasileira de trigo em safras recentes. A média da produção brasileira de trigo, de 2005 a 2009, em milhões de toneladas, é de... Bom, pessoal, aqui está o gráfico e, como vocês podem perceber, esse gráfico ele representa um gráfico de colunas, pessoal, ok? Bom, tem alguns autores que chamam gráficos de barras, certo? Barras na vertical, porque nós temos o gráficos de barras também na horizontal, certo? Eu vou chamar de gráficos de coluna, pessoal. Aí para calcular a média, pessoal, é muito simples. Vamos usar a resolução. Aí é só somar os valores que estão acima das colunas e dividir pela quantidade deles. Fazendo essa continha aí, pessoal, somando esses valores e dividindo por 5, certo? Aí vamos ter como soma 22,81, que é dividido por 5, vai dar 4,56. E a alternativa correta é a letra C. C de casa, C de cuscuz de arroz, pessoal. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim: a tabela seguinte representa as massas dos trabalhadores de uma empresa. Determine a moda e a média dessas massas, pessoal. Bom, pessoal, como vocês podem perceber aí, os dados estão organizados numa tabela. Então, vamos à resolução. A primeira coisa que ele quer, pessoal, é a moda, tá aí. Então, observando o gráfico, nós vamos ter aqui a coluna das massas e a coluna dos trabalhadores, que é do FI. E o que vem a ser esse FI? Esse FI é a frequência absoluta, ou seja, nós temos a coluna das massas e a coluna das frequências, certo? Absoluta, pessoal. Bom, e ele quer a moda, pessoal. Então é só a gente observar aqui na frequência absoluta, ou seja, a massa que aparece com maior frequência. Então nós temos, 14 trabalhadores com massa de 65, 16 trabalhadores com massa de 67, 12 com massa de 74 e 8 com massa de 76. Ao todo nós temos 50 trabalhadores. Bom, mas a massa que aparece com maior frequência, pessoal, qual é mesmo? Muito bem, pessoal. A massa com maior frequência, certo? É a de 67 kg. Logo, essa massa vai representar a moda, pessoal. 67 kg é a moda, ok? Porque é a massa que aparece com maior frequência. Ou seja, nós temos 16 pessoas com massa de 67 kg. Agora vamos calcular, certo? A média, pessoal. A média. Então, na média, pessoal, você tem que ter cuidado, porque aqui os dados estão organizados numa tabela. Então, não vamos pegar essas massas e dividir por 4, ok? Apesar de você estar vendo 4 valores aí para as massas, mas não só são 4 massas, certo? Porque nós temos, olha lá, nós temos 14 trabalhadores com 65, certo?
nós temos 16 trabalhadores com 67 quilogramas e assim sucessivamente. Então, ao todo, nós temos 50 massas, pessoal, certo? E aí também a gente não vai pegar e somar de uma por uma e dividir por 50, pessoal, porque isso leva tempo. Então, a gente vai usar a ideia aí, certo, de média ponderada, pessoal. Então, o que a gente vai fazer? Pegar as massas que estão nessa coluna e dividir pelas frequências absolutas que estão nessa outra coluna. Aí é só fazer o produto, pessoal. E fazendo o produto fica assim, olha aí, ok? Efetuando esses produtos e dividindo por 50, olha lá, efetuando os produtos, nós vamos obter esses resultados, que vai dividir por 50. Somando tudo aí, pessoal, o resultado vai dar 3.478, que é dividido por 50, vai dar 69,56 quilograma, pessoal, certo? Isso aí é a média, certo? Esse valor representa a média dessas massas, pessoal, ok? Vamos para a próxima questão. Próxima questão que caiu também no Enem, pessoal. Diz assim: em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Aí estão os tempos, pessoal. E o problema aqui é o seguinte: a mediana dos tempos apresentados no quadro ele quer a mediana. Então, muito cuidado, pessoal, porque ele está pedindo a mediana. Vamos então à resolução. E o que a gente tem que fazer, pessoal, quando está pedindo a mediana? O que nós temos que fazer? Muito bem, colocar os valores em ordem crescente, pessoal. Não esqueçam disso. Vai calcular a mediana, tem que colocar os valores em ordem crescente. Colocando esses valores em ordem crescente, pessoal, a sequência é essa daí. Bom, o que a gente tem que saber agora? Se a quantidade de dados é par ou é ímpar. Nesse caso aí, pessoal, a quantidade de dados é par. Logo, a mediana vai ser os dois valores centrais dividido por 2. Ou seja, é a média aritmética dos dois valores centrais. E os dois valores centrais são 20,80 e 20,90. É só pegar esses dois valores, pessoal, somar e dividir por 2. E fazendo esses cálculos, vamos encontrar como resultado 20,85. E 20,85 está na letra D. D de dado, D de danadinho. Ok, turma? Bom, mas aqui eu quero fazer, certo, pessoal, uma consideração nessa questão, uma observaçãozinha. Vamos supor, pessoal, que você tivesse considerado os dois valores centrais do jeito que estão aí na tabela, ok? Observe o que ia acontecer. Você ia somar os dois valores e dividir por 2, certo? E o resultado você ia obter 20,70. Que, para a infelicidade de quem fez assim, está lá na alternativa A, pessoal. Uma pegadinha. Então, muito cuidado quando for calcular a mediana, pessoal, certo? Coloque os valores em ordem crescente. Mas pode ser que alguém, né, pense em fazer de forma diferente. Pense em fazer assim: somar todos os valores e dividir por 8. Olha lá, somando todos os valores e dividindo por 8, o resultado vai dar 20,77. Acontece que quando você soma todos os valores e divide por 8, você não está calculando mediana, você está calculando média. Então não confunda mediana com média, pessoal. Muito cuidado aí, mediana e média. E isso está lá na letra B de bola, que seria outra pegadinha para quem tivesse feito dessa forma aí. Uma infelicidade. Ok, pessoal? Então, quero agradecer a todos, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Valeu!